Oi, pessoal, assim como prometido, estou aqui de volta para mais uma aula sobre valor semântico. Sou a professora Vanessa, de interpretação de textos. E aí nós vamos agora dar continuidade aos nossos estudos acerca dos valores semânticos, né, das conjunções. Tranquilo? Então vamos continuar. Firme e fortes, como sempre, pensando sempre no melhor, no nosso sucesso e no resultado final, né? Maior quantidade de acertos possível. Então vamos lá, pessoal. Na última aula a gente falou, né, sobre alguns outros valores semânticos, além daqueles que a gente já tinha visto anteriormente. Falamos das condicionais, das concessivas, né, vimos também antes, né, as explicativas, as conclusivas, as adversativas, vimos muitas conjunções e muitos valores semânticos, causais e tudo mais, tá bom? Então agora nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Vamos lá? Me acompanha. Ai, gente, eu acho que foi demais. Espera aí. Tenham paciência com a professora de vocês. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Olha só, temos aqui 2 cocos, né? Aí, olha só. Como o segundo coco. Olha só, como o segundo coco. É como se, né, ali tivessem 2 cocos e comparados e tal. Aí, olha só. O que a gente tem como conjunções associadas? Temos aí o como segundo, e aí nós temos conforme e consoante também, tá? E aí nós vamos analisar como é que isso aparece no texto e que valor semântico isso acaba trazendo em relação ao próprio texto, às próprias frases dentro do texto. Olha só. Esse conforme, consoante, né, como, segundo alguém, a gente vai perceber que trazem ali uma relação de conformidade, conforme alguém disse e tal. Aí, olha só. Ou de acordo com algo. Olha só o primeiro exemplo. Fiz o bolo como, olha o como, gente, como é incrível, ele aparece em vários lugares, mas aqui ele não é ideia de causa. Nem comparação, ele é de conformidade, porque olha só, fiz o bolo como a receita dizia, mas ele saiu parecendo pneu furado, não deu certo, gente, olha que seguir as orientações aqui. E aí, se você tem dúvida, professor, eu não sei se ele é comparativo, se ele é ideia de causa, se é uma conjunção conformativa, a gente pode fazer uma substituição. Se fosse pensar numa substituição para manter a mesma relação de sentido, isso pode cair na sua prova também, como a gente já viu em algumas questões, né, que a gente resolveu de provas anteriores, fazendo a substituição de um termo por outro e mantendo a mesma lógica de sentido, eles podem cobrar. Se eu fosse pensar numa substituição, ó, fiz o bolo conforme a receita dizia, de acordo com a receita, com o que a receita dizia. Claro que eu teria que mexer na oração, né? De acordo com a receita dizia, não vai dar muito certo. Mas conforme a receita dizia, mas ele saiu parecendo um pneu furado, mas não deu certo. E a gente tem até o mas aqui, ó, de adversativa, né? De adversidade, contrariedade. Então, faz essa substituição aqui. Se fosse, substituir o mas por outra conjunção, sem alterar o sentido, poderia ser o porém. A gente até aproveita para falar de outro aspecto aqui, né? E aí, tranquilo, gente, olha só. Agir conforme o manual de sobreviver ao home office, ou seja, dormir na mesa, né? Quem nunca? Nessa época de pandemia, né, que a gente teve aí há algum tempo, que a gente acabava trabalhando, né, e tal. Tem gente que ainda continua nessa modalidade, mas você estudando também, né? Mas agir conforme o manual de sobreviver ao home office. E aí tem aí o conforme, agir como o manual também poderia caber, né? Seria nesse sentido, né? Nesse contexto, a substituição trazendo a ideia de conformidade. Segundo o meu cachorro, ou seja, de acordo com ele, conforme o meu cachorro, a melhor forma de acordar alguém é latindo bem na cara, né? Na cara, eu não chego a esse ponto, mas eles gostam de latir e acordar. Não sei como são os de vocês, né? Os lá de casa são assim. Aí tá.
Ó, pintar a parede foi um desastre, consoante o que previ no momento em que peguei o rolo. Esse consoante também pode aparecer, ele pode aparecer consoante filósofo tal, consoante pensador tal. E aí, ele pode ser substituído com conforme o que previ no momento, tá vendo? Ó, que a gente faz a substituição e tem a prova que de fato aquilo ali, aquela ideia que eu pensei é de fato comprovada com a substituição. Então, são de conformidade essas conjunções que aparecerão aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Aprendemos um primeiro conceito aí relacionado a uma oração que traz uma outra ligada a uma conformidade sobre um fato, né? Então, avançamos aí em relação a mais uma classificação, tá? Vamos à próxima. Temos aqui um outro grupinho, gente. As comparativas, as conjunções comparativas ou as locuções comparativas. Como o próprio nome já diz, vão apresentar a ideia ali de comparação. Aqui a gente não tem uma expressão, né, como aquelas de como em paz, né, apelo de porco, toma no copo. A gente não consegue, mas a gente vai ver aqui que algumas vão trazer para nós associações. Aí olha só, temos aqui as comparativas. E olha, eu vou dizer para vocês, quando a gente fala de comparação, é mais tranquilo de a gente analisar dentro do texto. É mais fácil, acredito eu, para todo mundo identificar, porque é algo muito tranquilo, muito explícito e tal. Geralmente é uma comparação de duas coisas, ou de duas coisas relacionadas à mesma pessoa, né? Pode ser de qualidades dessa pessoa, ou defeitos, enfim. A gente vai conseguir de maneira muito explícita dentro do texto perceber essas comparações. Aí tá. Quais são as conjunções, então, que podem trazer essa ideia de comparação? Pode ser o quê? Olha o como de novo. Gente, esse como é incrível. Eu falei para vocês, fiquem de olho. O como, ele também pode ser comparativo. A gente vai ver isso dentro dos exemplos e dentro dos contextos, tá? Não se preocupem. O assim como, o bem como, o tal qual, tanto quanto, menos, mais, maior, menor que, trazem a ideia de comparação. Menos, mais, maior, menor do que. E aí, olha aqui um exemplo para a gente já pensar sobre isso. Ele é estudioso como a mãe. Aqui a gente não está trazendo a ideia de conformidade, segundo a visão de alguém, e sim comparando que o menino, ó, ele está aqui dedicado, olha aqui, bonitinho, estudando, igual vocês fazem em casa, computador ligado, assistindo as videoaulas, anotando, resolvendo questões. Aí, olha só, ele é estudioso como a mãe. Então, este menino aqui está sendo comparado à mãe. E eles estão ali no nível de igualdade, né? Pensando nesse sentido, que os dois são estudiosos, ele é estudioso como a mãe dele. Então, há uma comparação aqui, quando a gente pensa no uso desse como, tá bom? Aí eu poderia substituir, ele é estudioso? Eu não tô com dúvida, professora, vamos fazer a substituição, não tem problema. Então, assim como a mãe, e eu comprovo que de fato eu tô diante de uma comparativa, tá? Assim como a mãe, ele é estudioso assim como a mãe, tal qual a mãe, poderia ser bem como a mãe. Então, a gente tem ali de fato a certeza de que nós estamos diante de um exemplo que traz ali a ideia de comparação, tudo bem? Então, vamos avançar. Olha aqui alguns exemplos, olhem aqui alguns exemplos com essas conjunções dentro de outras frases. Ele corre mais rápido do que o Wi-Fi em dia de chuva, né? Tipo, saindo fora, olha só. Então, tá falando que ele ainda é mais rápido que o Wi-Fi no dia de chuva. Então, ele ainda é superior em relação à rapidez. Mas há uma comparação entre alguém e o Wi-Fi. Minha vida amorosa está mais parada do que fila de banco na segunda-feira, que é uma fila pequena, sem gente, né? Sem ninguém. Então, essa pessoa que tá falando isso, que está mais parada do que a fila de banco na segunda-feira. Ela dança como se estivesse brigando com o vento. Então, olha só aí a ideia de comparação. Ela dança assim como se estivesse brigando com o vento, né? Como se estivesse brigando com o vento. Assim como despertador, eu também sou ignorado de manhã, né? Ninguém tá aí pra mim. O despertador também a gente quer ignorar, quer fingir que ele não existe. E aí é uma comparação do despertador com a pessoa.
E ali, a pessoa do anterior, ela dança, a dança dela é comparada ali ao vento, né? Como se estivesse brigando com o vento. Ele é tão dramático quanto novela mexicana. Será que é dramático, gente? Então, ele é muito dramático, assim como a novela mexicana. Tá vendo que eu poderia fazer a substituição do quanto pelo assim como, bem como novela mexicana, e daria certo. Minha geladeira está mais vazia do que promessa de político. E aí, olha só, eu tô comparando a minha geladeira com a promessa do político, que as duas estão vazias. Né? No caso, na verdade, as duas não estão vazias. A minha geladeira está mais vazia ainda, tá pior. A situação ainda tá pior. Um gato, ele aparece só quando quer comida, né? E aí alguém só aparece lá, fica jogando o tempo todo, só aparece na cozinha quando quer comida, quando dá fome, parecendo um gato. Então tá comparando alguém a um gato. Olha, percebam que é mais fácil, assim como eu falei pra vocês, a gente só tem que tomar cuidado com esse como aqui. Esse como é um desafio para nós, mas que nós vamos ter a certeza em relação ao acerto, a tudo isso, porque a gente já está vendo há muito tempo, a gente vai fazer as substituições e vai garantir que aquele sentido de fato é um sentido que ele está sendo usado ali, que a gente sabe identificar, né? Porque a gente faz as substituições, as comprovações daquilo de fato, para saber se ele é uma comparativa, se ele é de conformidade, se ele é, né, de causa. Então a gente precisa ficar atento em relação a tudo isso. Mas tá tranquilo até agora. O comparativo eu falei que seria fácil, acho que é. Então, vamos avançar. Olha, gente, temos uma que o nome pode... Ui, passou demais. Temos uma aqui que o nome pode parecer estranho, mas, na verdade, é muito tranquilo. Quando a gente entende. E vai pegar a própria palavra. Pode ser que essa palavra apareça assim, mas provavelmente ela vai aparecer para você como consequência. Tá? São as conjunções, as locuções conjuntivas que trazem essa carga semântica de consequência. Mas pode aparecer consecutiva. Se aparecer consecutiva para você, você vai se lembrar aqui, ó, desse consecutiva, desse conce, de consequência, tá? Então, não vamos temer. Se aparecer este ou aquele nome, a gente vai conseguir resolver sem problema nenhum, porque nós compreendemos muito bem, sabemos o que significa e vamos aproveitar a própria estrutura da palavra para nos lembrar, né, daquilo que de fato é o sentido daquela expressão. Quais são, professor, as conjunções, as locuções conjuntivas, as expressões que estão ali associadas e trazem essa ideia de consequência? E aí, quando a gente pensa em consequência, a gente geralmente vai ter um fato associado ao outro que gerou uma consequência para aquilo, tá? E aí, quais são essas conjunções? O que? O tanto que, de tal forma que, de forma que, de modo que, de maneira que. Aí olha só um exemplo que a gente tem aqui. O susto foi tão grande que ele saiu correndo. Olha só a consequência do medo, gente. O susto foi tão grande que gerou uma consequência. Qual foi? Saiu correndo. Então, temos aqui o susto como indicador de causa e temos a consequência, que ele saiu correndo. Tá bom? E aí, esse tão grande aqui não é no comparativo, mas sim de intensidade. Nossa, foi imenso, muito grande o susto. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos aí analisar alguns exemplos falando dessa ideia de consequência. Analisando as provas anteriores, assim como nós temos resolvido em sala de aula, né, nas nossas aulas presenciais, a gente tem visto que consequência, oposição, tempo, finalidade são valores semânticos que vão estar associados. Então, preste atenção, fica aí de olho, né? Senta, anota, responde quando chegar o momento de responder as questões, para de fato perceber e verificar se você está aprendendo, se você consegue identificar isso dentro de um contexto. Porque às vezes com a explicação fica fácil, mas quando você vai para a análise sozinho tem uma certa dificuldade. Tá? Mas nós estamos aqui para sanar essas dúvidas se for preciso, então entre em contato, mas a gente vai conseguir resolver, tá? Então, ponto de atenção agora, para você ficar bem acordado, bem atento, para que a gente possa analisar agora as frases, porque elas vão trazer essa ideia de consequência. Olha só os exemplos que nós temos. Comi tanto no almoço, tanto que até o botão da calça pediu demissão. Aí olha só a consequência da minha comilança no almoço. O botão da calça pediu demissão. Ele saiu fora. Entendeu? Estourou o botão da calça, tanto que eu comi. Então, esse tanto que traz essa ideia de consequência.
que está associada ao botão. Tá vendo que essa expressão, ela introduz essa oração aqui, ó, que traz essa ideia de consequência. Então, a causa foi comer muito no almoço, comer tanto no almoço, que gerou essa consequência aqui, ó. Tá? Então, cuidado. Vamos a mais um exemplo. Ele riu de tal forma que parecia uma galinha engasgada, de tanto que riu, né? Tem gente que até chora de tanto rir. E aí, de tal forma que traz essa ideia da consequência aqui, dessa galinha engasgada, como se fosse isso, né? E o que causou ali foi o fato de rir bastante, né? Estava tão cansado de modo que... Eita, peguei um pedacinho daqui. De modo que dormia até em pé no ônibus. Olha só a consequência, foi dormir em pé no ônibus. O que causou isso? O fato de estar muito cansado. Então, percebam que quando a gente pensa nessas conjunções, a partir de agora que a gente tem visto nessas aulas, elas estão associadas à oração anterior. Então, essa aqui traz a consequência. Geralmente, ela é introduzida por essas conjunções que nós vimos ali agora há pouco no slide anterior. E aqui, geralmente, tem a causa. Então, a ideia de causa e consequência que tem lá no seu edital, tá bom? Choveu de tal maneira que o carro virou barco. Por que o carro virou barco ali? Quando a gente pensa na consequência do carro ter virado barco, foi porque tipo, alagou demais. E aí, o que causou isso? Essa chuva. Choveu bastante, né? E aí, o carro acabou, como consequência, virando um barco, ironicamente, tá, gente? Não é que virou um barco de maneira denotativa. A gente já viu isso, no sentido conotativo. E de exagero aqui, no caso. Ela dançou de forma que até o chão pediu trégua. Gente, nem o chão estava aguentando, tanto que ela dançou. E aí, por que o chão pediu trégua também no sentido conotativo? Que é claro que o chão não tem, a gente tá falando de uma personificação aí, pensando na conotação. Mas por que o chão pediu trégua? O que causou isso? Ela ter dançado demais, né? O cachorro latiu tanto que o vizinho começou a uivar também, né? A consequência foi o vizinho uivar também, e o que ocasionou isso foi o cachorro latir, né? E aí tá, olha, percebam que a gente tem uma ideia de causa e consequência, que uma oração está associada à outra, e que a consequência ela é introduzida por essas expressões, que são as chamadas conjunções ou locuções conjuntivas. Não precisa se preocupar com o nome. A banca não quer que você saiba o nome, a prova não precisa que você saiba necessariamente o nome. Aqui a gente fala em termos técnicos, né, de estudo e tal, mas você precisa saber que a expressão ela carrega um valor semântico. E ela está ali cumprindo um papel fundamental dentro da oração e dentro dos contextos. Ela está ali conectando orações e trazendo valores semânticos. Nesse caso, a gente tem aqui o valor semântico de consequência. Tudo bem? As consecutivas. Tranquilo? Então, vamos avançar para o exercício, que agora já é a hora do exercício. Então, vamos recapitular aqui o que a gente viu. Nós vimos as consecutivas também ali, para vocês talvez apareçam como consequência, né? As consecutivas que trazem a ideia de consequência. Vimos também as comparativas, tudo com C. E vimos também as conformativas. Então, vimos aí 3 categorias de classificações. Agora vamos ao exercício. Lembrando, gente, que neste momento do vídeo, de forma especial, você faz aquela pausa no momento de resolução da questão, depois volta o vídeo para ver se acertou. Tudo bem? Não se esqueçam disso, isso é muito importante para a gente aferir os nossos conhecimentos, como é que eles estão ali, né? Dentro da nossa análise, né? Da nossa produção mesmo de entendimento, tudo bem? Então, vamos lá. Questão de número 21, dando continuidade aos nossos estudos. Conforme o combinado, conforme aqui, todos chegaram cedo ao passeio. Segundo o regulamento da escola, os alunos devem usar o uniforme completo. Isso é importante, né? Tá falando de uma situação que todo mundo chegou cedo para o passeio, né? Chegaram cedo ao passeio. E, segundo o regulamento da escola, os alunos deveriam estar com o uniforme completo. Tá. A conjunção conforme o combinado, esse conforme aqui, né, em ou combinado, em conforme o combinado, indica, vamos lá, gente, é o tempo da ação? Não, não é o tempo. Vocês já sabem disso. É a causa da chegada? Claro que não. É o acordo ou regra prévia? Opa! É uma oposição à regra? Também não, gente. É um acordo ou regra
prévia, conformidade, conforme a regra, conforme o acordo, conforme o combinado. Então, a gente está diante de uma conformativa, de uma conjunção conformativa. E o nosso gabarito é a letra C com muita precisão. Muito bem, vamos avançar. 22. Segundo o regulamento da escola, a conjunção destacada aí indica o quê, gente? É uma explicação de comportamento também? Não, nem tá falando de comportamento, é regulamento. A causa do uso do uniforme tá introduzindo a conformidade com a norma, gente. Uma comparação entre os alunos, não. Então, ela indica ali uma conformidade, um acordo estabelecido ali com a norma da escola. Tudo bem? Gabarito, letra C. Já tinha até dado a resposta anteriormente. As duas estão ali trazendo valores semânticos relacionados à conformidade. Um acordo, algo prévio, estabelecido anteriormente. Aí vamos lá para a questão de número 23, galera. Vamos lá. 23. Lucas corre tanto quanto Rafael. Melissa estuda mais que todos os colegas da turma. Então, são características de alunos ali de uma mesma turma. Gente, olha só. O Lucas, ele corre tanto quanto o Rafael. Quem corre mais aqui? Não dá para saber. Porque quando se afirma corre tanto, olha só, eu tô comparando duas pessoas. Eu tô comparando o Lucas e o Rafael. Lembra que eu falei que a comparativa ela é mais tranquila? Então, olha só, é verdade. Vocês vão perceber isso nos exercícios. Comparação eu tenho tanto na letra B quanto na letra C. Causa não pode ser explicação, porque eu já achei a resposta. Aí, olha só, gente, na 23. Ele quer saber de tanto quanto. É uma comparação de igualdade ou uma comparação de inferioridade? Eu acabei de falar para vocês que não dá para saber quem é superior ao outro ou quem é inferior ao outro. Quando a gente fala corre tanto quanto Rafael, Lucas corre tanto quanto Rafael, os dois são rápidos. E aí estão ali no nível de igualdade. Olha só que lindo o valor semântico que a gente já consegue associar aqui. Nosso gabarito é a letra B, comparativo de igualdade. Top, muito fácil. Vamos à próxima. Agora, olha só, o lance da Melissa, gente. Melissa estuda mais do que todos os colegas. A conjunção, o que ela expressa aí? Vamos lá. É também uma comparação. Só que nesse caso, a Melissa ela é superior aos demais em relação aos estudos, porque ela estuda mais que todos os colegas. Então, já achamos a nossa resposta. É uma comparação de superioridade, letra A. Conformidade com as regras não é, uma consequência não é, uma oposição ao comportamento alheio também nada a ver. Então, nós temos aí o nosso gabarito, letra A, estamos diante de uma locução conjuntiva de comparação, uma comparativa. Ai, gente, meio ficou feio. De comparação, tudo bem? Então, vamos. Vamos a mais uma questão. Questão de número 25. O som estava tão alto que ninguém conseguia conversar. Choveu de forma que a rua ficou alagada. Então, temos ali duas coisas, né, que aconteceram ali. Eventos que aconteceram ali. E aí, na questão de número 25, olha o que a gente tem. A expressão tão alto que é uma adição de ideias? É um acréscimo de ideias? Não. É uma condição para o silêncio? Também não temos a ideia de condição. Nós já vimos a condição e não é essa. Aí, olha só. O som estava tão alto que ninguém conseguia conversar. Esse tão alto que é uma consequência aqui do volume do som. Porque, olha só. Essa expressão aqui destacada em negrito, ela introduz essa ideia de consequência. E o que gerou essa consequência de ninguém conversar? Gente, o fato do som estar alto. Então, cuidado para não achar que isso é comparação, tá? Porque não está comparando o som com a conversa, com nada disso. Mas está falando de uma consequência que foi gerada ali pelo fato do som estar alto. Tudo bem? Então, o nosso gabarito é a letra C. Não é a explicação do barulho, e sim uma consequência do som que estava alto. E assim como consequência, a gente não conseguiu conversar. Ninguém conseguiu conversar. Tudo bem? Então, vamos lá, mais uma questão. Essa foi C, o nosso gabarito. Vamos a mais uma questão. Questão de número 26, galera. Vamos lá. Choveu de forma que a rua ficou alagada. A conjunção, essa locução conjuntiva aqui, o que ela expressa? Gente, vamos pensar. Choveu de forma que a rua ficou alagada. Aqui, a consequência foi a rua estar alagada.
E o que causou isso foi a chuva. Do jeito que essa frase está construída, nós temos aí a ideia de consequência, tá? Por quê? De forma que, essa expressão de destaque, ela introduz essa ideia de consequência que foi uma consequência gerada ali pela chuva, tudo bem? Causa e consequência. Então, a causa foi essa chuva aqui e a consequência foi a rua ficar alagada. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Letra B, o nosso gabarito. Vamos avançar. Nós estamos na questão de número 26. Vamos à questão de número 27. Olha só o que a gente tem na 27. Ela faz a tarefa como a professora explicou, de modo que terminou mais rápido do que o normal. Olha só o como, gente. Vamos pensar esse como aqui? A menina está sendo comparada com a professora? Não. Então, já descarta a comparativa. Esse como aqui está explicando a causa de algo? Não. Também não. Já descarto essa do como. Agora, olha só. Vamos analisar uma que a gente aprendeu ainda nessa aula. Uma de conformidade, segundo as orientações, de acordo com a enfim. De acordo com a orientação. E aí, olha só. Se eu fosse fazer a substituição, mantendo a lógica que está estabelecida aqui, eu poderia colocar, ela fez a tarefa conforme a professora explicou, ou de acordo com aquilo que a professora explicou. Mas esse conforme aqui nos remete à ideia da conformativa, ou da conformidade. Então, a conjunção como tem valor de conformidade, achamos o nosso gabarito, é letra B. Tranquilo? Então, assim, fica de olho para que... Ai, gente, o B não está aparecendo para vocês, mas fica de olho no momento em que você estiver resolvendo as questões, ter esse cuidado, fazer as substituições, se estiver com dúvida, para de fato comprovar aquilo que você está pensando, se faz sentido ou não, ou se você vai parte para uma outra análise, tudo bem? Então, vamos a mais uma questão de número 28. A expressão de modo que terminou mais rápido, expressa o quê? Vamos voltar lá no texto. Ela fez a tarefa, como a professora explicou, de modo que terminou mais rápido do que o normal. Esse de modo que, gente, acaba trazendo uma ideia aqui para nós de consequência. Então, não é de conformidade, não é de explicação, não é de condição. É uma consequência relacionada ao fato dela ter seguido aquelas orientações, tá bom? Tudo bem? Dentro do mesmo contexto, a gente tendo ali mais uma ideia de conformidade, de consequência. 29. Vamos a 29. A expressão mais rápido do que o normal estabelece, agora você já sabe, a 29 ela é fácil. Mais rápido do que o normal está sendo comparado ali em relação à execução da tarefa, né? Houve uma comparação. Então, aqui fica muito claro o nosso gabarito, mais rápido que o normal. Então, além do normal, né? Foi comparado o normal e percebeu-se que ela fez mais rápido. Então, não é causa, não é concessão, não é conclusão. Aqui nós temos uma comparação. Tudo bem? E aí, nós, neste momento, encerramos essa parte. Aprendemos, tá vendo? Mais valores semânticos associados às conjunções, às orações, dentro do contexto. E aí, a gente encerra aqui esta aula. Mas não acho que terminou. Não. Ainda temos mais uma aula. Ainda vamos falar sobre valor semântico para que a gente sane todas as dúvidas possíveis, aprenda todo o conteúdo. Não só para a prova que nós iremos fazer, mas também para a vida, né? Para que a gente consiga ali analisar textos, ter clareza das informações e saber ali identificar as coisas sem deixar que as pessoas nos enganem também em relação às próprias análises, né? Textuais, tá bom? E aí, fiquem com Deus. A gente se vê na próxima aula, que ainda é sobre valor semântico. Então, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau, pessoal!